Olá! Olha só, como nós não conseguimos fazer as nossas correções todas lá na nossa live, a professora vai continuar as correções aqui no vídeo, tá? E vocês acompanham aí, tudo bem? Então, olha só, vamos recapitular aqui sobre o poema da onda, né? Lá na número 8, da página 23, aliás, da página 24, né? Ficou aí, ó, a expressão salto da água, utilizada no poema, descreve a onda, né? Não é espuma e não é o mar. A expressão salto da água, né, está se referindo à onda. Olha lá na número 9. O poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura. Então, olha só. Quando que nós vamos identificar, né, no poema visual, se a leitura é feita da maneira tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Quando ele estiver em colunas, né? E a leitura tem que fazer sentido dessa forma. Então, olha só, o poema, né, respondendo a pergunta, o poema deve ser lido segundo a ordem tradicional de leitura, da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Porque no caso do poema visual, né, eles devem estar atentos a essas formas, né, e a possibilidade de como ler, né, o poema visual. Então, uma dica: se o poema visual está estruturado em colunas, provavelmente ele vai ser lido, né, da forma tradicional, como a professora explicou para vocês, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tudo bem? Então, vamos para a próxima atividade, tá? A correção da próxima atividade. Então, nós temos a correção lá do LA, da página 11, tá? De língua portuguesa, sobre coesão, né? Sobre os sinônimos também. Então, olha só, lá na página 11 do LA, volume 2, número 19. Leia o trecho a seguir retirado de uma notícia. Estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos por ano, habitat de 230 mil espécies. Prejudicar esse ecossistema é comprometer o nosso próprio bem-estar. Então, lá na letra A palavra habitat retoma outra palavra no texto. Então, está se referindo a uma palavra que já está no texto. Qual é essa palavra? Então, a palavra habitat está se referindo a oceano, né? O oceano aí que é a casa, né, de muitas espécies. Olha só lá no texto, aí no trechinho em cima da notícia, né? Então, a palavra habitat está se referindo à palavra oceanos. Na letra B, que outra palavra foi usada no lugar de oceanos? Então, além da palavra habitat, né? Oceano está se referindo a habitat. Qual é a outra palavra que foi utilizada para substituir a palavra oceanos? Então, olha só, a palavra ecossistema, né? Quando nós estamos falando de ecossistema, né? Olha só aqui, ó, no trecho, na notícia. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos por ano, né? Então, o oceano é habitat de 230 mil espécies. Prejudicar esse ecossistema, né? Então, o ecossistema de quê? Dos oceanos. Então, aqui a palavra correta, né? A palavra que foi utilizada no lugar de oceano é a palavra ecossistema, tá bom? Lá na número 20, complete as frases com as palavras ou expressões que se referem àquelas em destaque. Escolha dentre as opções do quadro. Então, nós temos aqui um quadro, né? Com 4 palavras. E aqui embaixo nós temos 4 frases que têm alguns espaços para serem preenchidos. Então, nós temos que substituir aqui, né? Colocar uma palavra
que vai se referir à palavra que está destacada, certo? Então, olha só. Letra A. Até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Por isso, a compra e o descarte desse o que nós poderíamos substituir aqui, ó? Qual dessas palavras que nós devemos colocar aqui que se refere a plástico? Então, olha só, a palavra lixo, né, ó? Por isso, a compra e o descarte desse lixo, o plástico não é um lixo, né? Então, lixo se refere a plástico, né? Ou seja, plástico é um lixo. Devem ser feitos de maneira muito consciente. Letra B. É muito importante que tanto a população quanto o governo estejam cientes do tamanho da produção de lixo nas cidades e da necessidade de realizar a coleta seletiva desse. Então, aqui acertou quem colocou a palavra material. Letra C. Os objetos de plástico acabam indo para o oceano, ameaçando o ecossistema marítimo. Então acertou quem colocou vida marinha. Depende hoje de uma consciência muito maior da importância da preservação da natureza para a manutenção da vida, tá bom? Então, acertou quem colocou aqui na letra C as palavras vida marinha. Letra D. Do ponto de vista do consumidor, é preciso refletir antes de fazer uma compra, para evitar que Então, qual a palavra adequada aqui? Palavra aquisição, pois aquisição está se referindo à palavra compra, né? Para evitar que essa aquisição seja feita sem necessidade. Então, observem aqui que nós utilizamos essas palavras aqui, né, nesse espaço, para evitar a repetição das palavras que estão destacadas, tudo bem? Agora, nós vamos para as correções das atividades de geografia, tá? Peguem lá o LA de vocês na página 64. Número 3. Leia a seguinte afirmativa. O ser humano altera o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida. Agora, recorte as imagens e, no espaço a seguir, colhe somente aquelas que retratam a afirmativa em destaque. Então, nós tínhamos aí 5 imagens, né, de alterações de relevo, né? 3 imagens são alterações de relevo que o homem produziu, certo? E apenas 2 imagens que não é de alteração de relevo produzido pelo homem. Aqui nós temos que colar somente aquelas que retratam a afirmativa em destaque, ou seja, que o ser humano alterou, né, o relevo. Então, acertou quem colocou, ó, a figura número 1, né, a figura número 3 e a figura número 4, né? Nós temos aqui, ó, atividades de indústria, construções, né, construções de rodovias, de estradas também no campo. Então, são 3 relevos alterados pelo homem, tá? Então, acertou quem colocou aí a figura número 1, número 3 e número 4. Na próxima página, na página 65, LA também, né, de geografia. Número 4. Colhe nos espaços correspondentes as imagens que sobraram da atividade anterior. Então, acertou quem colocou aqui, ó, a imagem aqui no primeiro quadrinho, que se refere à imagem da Chapada dos Guimarães. E acertou quem colocou, né, no segundo quadrinho, a imagem número 5, que se refere ao cânion de Itaimbezinho, tá? No Rio Grande do Sul. Ainda na número 4, as imagens que você colocou são exemplos de relevo de planalto, planície ou depressão. Acertou quem colocou, são relevos de planalto, né? Essas 2 imagens aqui representam o relevo de planalto. Número 5, observe a seguir o esquema sobre as principais formas de relevo. Então, nós temos aqui uma imagem
que está representando, né, as formas de relevo de planalto, planície, depressão, montanha. E estão enumeradas. Então, nós temos que saber aqui, ó, se esses pontos estão marcando a alternativa correta. Número 1, está representando uma planície? É plano? Sim, né? A número 2, está representando uma montanha? Observem aqui, ó, número 2. Sim, está representando uma montanha. Aliás, a número 2 está representando um tipo de planalto. Olha só, está representando essas imagens aqui? Sim, né? Está representando o planalto. A número 3, olha onde está a número 3. Está entre, né? Está num relevo rebaixado entre montanhas, entre os planaltos. Então, nós chamamos esse espaço aqui, esse relevo de depressão. Acertou quem colocou depressão. E a última, a número 4, está se referindo a montanhas. Então, aqui, ó, esses pontos está se referindo a planície, planalto, depressão e montanha. Então, acertou quem colocou aqui, quem marcou essa primeira alternativa, né? A alternativa de planície, planalto, depressão e montanha. Tudo bem, pessoal? Essas foram as correções das atividades da semana passada. Espero que tenham gostado das correções de hoje, tudo bem? Beijos e até a próxima aula. Como não deu para nos despedirmos, né, lá na nossa live, então a professora se despede por aqui. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.